Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da casa esta tarde e noite, nossa irmã, divulgadora da doutrina espírita na nossa região, trabalhadora da Casa de Jesus, Andrieta Viviane, que discorrerá sobre o assunto Despertar para o Amor. Um excelente final de tarde e um maravilhoso início de noite para todos nós. É com grande satisfação que estamos aqui reunidos para refletirmos hoje sobre o despertar para o amor. O amor. O amor. Esse sentimento tão declamado em prosas e versos e tão cantado e decantado nas mais diversas canções e ritmos. Responsável por inúmeras felicidades, mas também por profundas tristezas. O amor é o sentimento mais puro e mais sublime que nós, seres humanos, espíritos imortais, podemos ter e sentir. O nosso Mestre Jesus, quando há 2000 anos, encarnado aqui no nosso planeta Terra, planeta de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, ele pautou todos os seus atos, todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos neste sentimento. Jesus, através dos seus ensinamentos, ele nos deixou uma grande herança. Esse seu legado, essa sua herança, nós podemos chamar de um verdadeiro evangelho de amor. E nesses seus ensinamentos, Jesus mostrou para nós que o amor é condição essencial e indispensável para que nós alcancemos a nossa felicidade, tanto presente quanto a nossa felicidade futura. Esse sentimento, o amor, é tão importante que o Mestre Jesus, ele nos recomendou que nós tivéssemos esse sentimento em relação aos nossos adversários. E mais, em relação também aos nossos inimigos. E isso por quê? Porque somos todos irmãos. Fazemos parte de uma grande família universal. E na condição de irmãos nessa família universal, temos o nosso Pai Criador, Deus, que ama todos nós indistintamente. E é essa forma indistinta, incondicional, que nós também precisamos aprender a praticar e a sentir. Este amor maduro. O amor, ele é um sentimento de essência divina. O Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele nos diz que, desde o primeiro até o último, todos nós possuímos no fundo do nosso coração a chama desse fogo sagrado. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela, dentre as muitas obras que ela possui, ela tem uma obra intitulada Amor Imbatível Amor. E ela, nessa obra, nos diz que o amor é substância criadora e mantenedora do universo. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que mais se reparte. Vejamos só que coisa bonita. O que é que nós possuímos que, quanto mais nos repartimos, mais passamos a ter? O amor. Quanto mais repartimos, mais temos amor. E ela continua ainda dizendo, mais se agiganta na razão
que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Ou seja, quanto mais irradiamos amor, mais o amor estará conosco. Nunca perece, diz Joana, porque não se enfraquece. E ela ainda vai além dizendo, assim como o ar é indispensável para a existência do nosso corpo físico, para a nossa existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual ela enfraquece e perde o sentido de viver. Então, na condição de espíritos imortais, segundo Joana de Ângeles, se nós não tivermos amor, nós enfraquecemos e perdemos o sentido de existir, de sermos espíritos imortais. É imbatível, diz ela, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e todas as ciladas da vida. E aí podemos pensar, mas que amor é esse que é imbatível, que sempre triunfa diante de todos os problemas, diante de todas as ciladas, diante de todas as vicissitudes? Se paramos para pensar um pouco, logo com certeza lembraremos de alguma situação, alguma história na nossa família ou na família de algum conhecido, de algum amigo, de algum amor frustrado, de algum amor rompido, de algum amor rancoroso, de algum amor raivoso e até de amores odiosos. Todos nós iremos lembrar de alguma situação. Mas que amor então é esse que a Joana fala? Que é um amor imbatível, que é um amor que sempre triunfa. Se analisarmos as palavras do Espírito Fenelon, que diz que todos nós temos dentro de nós a chama desse fogo sagrado, desse sentimento, amor, vamos entender que ele quer nos dizer que desde o ser mais primitivo até o mais espiritualizado, desde o espírito mais imperfeito até o espírito mais puro, todo ele tem dentro de si a centelha do amor. Então, todos nós temos o amor dentro de nós. Não importa a nossa condição evolutiva. Mas também, se paramos para pensar um pouco, nós na condição de espíritos imortais, nós galgamos uma trajetória evolutiva. E nessa trajetória evolutiva, nós passamos por diversas experiências em nossas múltiplas existências. E nessas nossas diversas experiências e múltiplas existências, nós evoluímos, nós amadurecemos. E, por consequência, nós aprendemos a amar. Então, com isso, conseguimos perceber que esse sentimento amor, ele vai amadurecendo, ele vai evoluindo de acordo com a nossa evolução na condição de espíritos imortais. E assim podemos, inclusive, concluir que esse sentimento passa por diversas fases. Joana de Ângeles, nessa obra Amor, Imbatível Amor, ela fala que o sentimento amor teria 4 fases. Ela traz a ideia de um amor infantil, de um amor juvenil, de um amor compensatório e de um amor maduro. Vamos ver o que ela nos diz sobre o amor infantil. O amor infantil, diz Joana, ele tem caráter possessivo. Caracteriza-se pela ambição, pela posse, obsessão, dominação, ciúme, incerteza, ansiedade afetiva. Será que dá para continuar? Nunca ninguém sentiu nada parecido com isso, né? E ela ainda continua. Cobrança de carinhos e atenções, necessidade de ser amado, egoísmo,
ou seja, pensamento inclusive em si e não no ser amado. Quem nunca passou por uma sensação dessa? Quer para si, pensa em si e não no outro. O amor juvenil, Joana de Ângeles nos diz que ele se expressa pela insegurança. E no amor, nesta fase, acontece um detalhe bastante interessante. Nós já começamos a perceber que o sentimento do amor, ele na verdade, ele se circunscreve numa entrega. Ele exige uma entrega, uma doação. Só que na condição que estamos, nós ainda nos sentimos inseguros, temos medo de doar o amor, porque não sabemos se virá algo em troca. E nesse medo, nessa situação de insegurança, ainda acabamos nos reservando e doando de forma muito tímida este sentimento. Na fase do amor compensatório, um pouquinho mais avançado, começa a se instalar dentro de nós a consciência de culpa. E aí o que começa a acontecer? Quando percebemos que somos amados, nós ficamos sem jeito e ficamos, de certa forma, incomodados em não retribuir o sentimento. Então, se somos amados, nós também amamos. Mas amamos num sentido de compensação, de troca. E geralmente ainda queremos amar na exata medida em que somos amados. Tomamos cuidado, não vou amar nem um pouquinho mais, né? Porque senão eu vou estar perdendo. Né? Ele ou ela me ama menos, então vou ter que amar de forma igual, na mesma medida. Em razão da nossa consciência de culpa. Amamos porque somos amados. Na fase do amor maduro, pacificador, Joana diz que se entrega sem reservas e se faz planificador. Este é permanente, mesmo diante de problemas e desafios. O amor maduro, pacificador, ele vai se caracterizar pela confiança suave, doce e tranquila, pela alegria natural, sem alarde, pela exteriorização do bem que se pode e se deve executar, pela compaixão dinâmica, pela não posse, não dependência e não exigência. Difere do estado do prazer, porque não é fugaz, não é momentâneo, mas sim imorredouro. As pessoas que já atingiram esse nível de sentimento, Joana diz que colocam o outro como ser mais importante. E mais, que não se sentem humilhados em favorecer o ser amado em detrimento de si próprio. Preocupam-se mais em amar do que em serem amados. O amor maduro expande-se como um perfume suave, agradável, que impregna suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador e apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. É aquele amor que nós doamos sem esperar nada em troca. Não importa a quem e o que virá em troca. Em nossas relações familiares, no trabalho, na sociedade, nós não praticamos, não transmitimos, não doamos o amor numa fase única. Nós praticamos o amor nessas diversas fases em nossos relacionamentos. Em alguns momentos, praticamos o amor infantil. Em outros, já o compensatório. Em outras relações, realmente o maduro, o pacificador, o planificador. E em outros, ainda o amor
inseguro o amor juvenil. Mas o que é importante que nós saibamos? É necessário que nós percebamos qual é o tipo de amor que praticamos mais. Será que eu exerço mais o amor infantil ainda? Ou já estou exercendo mais o juvenil? Ou mais o compensatório? Ou já consigo, na grande maioria das situações, exercitar o amor maduro? E é sobre esta reflexão que é o nosso ponto central do assunto da noite de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo, temos uma passagem em que os fariseus, sabendo que Jesus havia calado a boca dos saduceus, reuniram-se e um dos fariseus, que era doutor da lei, foi diante de Jesus e fez a seguinte pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, disse Jesus, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Com essa passagem, Jesus nos mostra a importância da lei do amor como mandamento maior. Jesus foi o espírito mais ilustre, mais elevado que já encarnou no planeta Terra. Ele é o governador espiritual do nosso planeta, porque ele foi co-criador do nosso planeta com o nosso Pai Criador. Ele já era um espírito puro quando a Terra nem mesmo ainda existia. Para começar, ele obedeceu ao Pai Criador. E apesar de toda a elevação moral de Jesus, sendo o espírito mais puro que já encarnou na Terra, ainda assim, ele obedeceu e respeitou seu pai terreno, José, com extrema humildade. Ensinou sem parar, deixou-nos suas inúmeras parábolas sobre o perdão, que nada mais é do que a prática do amor. Ele foi um mestre da humanidade. Podemos recordar alguns de seus ensinamentos. Parábola do filho pródigo, quando aquele filho de pai abastado chega diante do pai e pede que o pai lhe adiante o seu quinhão hereditário, porque ele queria ser feliz, ele queria viajar o mundo em busca da felicidade. Esse pai satisfaz o desejo do seu filho e esse filho vai ganhar o mundo. Corre o mundo inteiro, é feliz à sua maneira, até que um dia ele se vê sem nada. E aí ele volta a recordar a casa de seu pai. Lembrando que, inclusive, os servos do seu pai viviam em condições melhores que ele vivia naquele momento. É então que ele tem a ideia de retornar à casa paterna. Mas muito envergonhado, a ideia dele é de retornar e trabalhar para o seu pai, na condição de seu servo, porque assim ele teria um teto, uma casa e alimento. Quando ele chega na casa do pai, o que acontece? Quem lembra da parábola? Como é que esse pai recebe esse filho? De braços abertos, com alegria, sem fazer uma pergunta, sem julgar, sem questionar. E ainda ordena que seja feita uma festa em reconhecimento ao retorno desse filho. O que esse pai exerceu? Que tipo de amor esse pai exerceu? Amor maduro, amor pacificador. Ele praticou o perdão, praticou a indulgência,
não julgou, recebeu esse filho de braços abertos. Outra passagem da mulher adúltera, quando escribas e fariseus levam diante de Jesus a mulher que havia sido pega em flagrante adultério, que segundo as leis de Moisés, naquela época, isso era um crime apenado com pena capital, pena de morte, que era morte por apedrejamento. E eles levam essa mulher diante de Jesus e questionam Jesus, perguntando o que ele pensava, o que ele achava a respeito daquela situação, daquele crime que aquela mulher havia cometido. E eles fizeram isso porque eles já sabiam que Jesus defendia os fracos e os oprimidos, e no momento em que Jesus defendesse essa mulher, ele também estaria praticando um crime, e eles teriam algo contra Jesus. Então eles perguntam a Jesus: o que você pensa a respeito disso? E Jesus não responde. E eles continuam novamente a interrogar: o que você pensa a respeito disso? Jesus se abaixa, como a gente sabe pelo Evangelho, e começa com seus dedos a remexer, a revirar o chão, a areia. E de repente, quando ele olha, só está diante dele a mulher. E é quando ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Na passagem nós temos que ele diz aos escribas e fariseus: quem de vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Mas na verdade, quando ele começou a remexer a areia, ele conseguiu demonstrar, pela pureza de alma dele, que ele conhecia os segredos mais íntimos de cada um. E que ele sabia e conhecia os equívocos de cada escriba e de cada fariseu. E eles então, envergonhados, se retiraram. E quando só a mulher está diante dele, o que Jesus faz? Qual o ensinamento que ele nos dá naquele momento? Começa a julgá-la, dizer o que ela não deve fazer? Não, ele simplesmente diz para que ela vá e seja feliz. Não julga, ele perdoa, ele pratica o bem, o amor maduro, o amor pacificador. Joana de Cusa, a existência dela, na época quando Jesus estava encarnado, Joana de Cusa é uma das existências de Joana de Ângeles. Ela foi uma das discípulas da primeira hora, das primeiras cristãs. E em 66 depois de Cristo, quando Nero perseguia violentamente os cristãos, ela foi pega com seu filho e vários outros cristãos numa celebração do culto evangélico, e ela foi levada ao círculo máximo, junto com todos os cristãos e junto ao seu filho. E no círculo máximo começaram a açoitar os cristãos e colocá-los em fogueiras. Quando o filho dela começa a ser açoitado, ele clama a Joana de Cusa: mãe, abjura a Jesus por mim que sou teu filho. Ela, mesmo com um coração dilacerado diante a esse pedido do seu filho, ela se mantém firme e diz: cala-te. Jesus passou por muito mais e se manteve firme. E mais, naquele momento, quando as labaredas começam a consumir o corpo de Joana de Cusa, a plateia toda que estava ali olhando o espetáculo não conseguia compreender tamanha serenidade que ela transparecia pelos olhos. Inclusive o seu algoz chegou diante dela e disse: o teu mestre só te ensinou a morrer? E é quando nos últimos minutos de existência, os segundos de existência terrena, ela olha para o seu algoz e diz: não somente a morrer, mas também
a vos amar. Amor maduro, amor pacificador, amor aos adversários, amor aos inimigos. Sem falar no nosso próprio Mestre Jesus, missionário do amor, que deu a própria vida e o próprio sangue por nós. E no seu momento de maior martírio, podemos sim dizer que ele clamou, que ele pediu ao Pai, mas não pediu por ele, pediu por nós. Quando ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esses são alguns dos ensinamentos do nosso Mestre que podemos aqui destacar na noite de hoje para a nossa reflexão. Nas instruções dos Espíritos, ainda no capítulo 11, os Espíritos nos dizem que no início o homem não tem senão instintos. Mais elevado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E aí eles nos dizem que o ponto delicado é o sentimento do amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E os Espíritos ainda destacam que para avançar em direção ao nosso objetivo, que é um dia nos tornarmos espíritos puros, um dia nos tornarmos anjos, a nossa evolução moral, ela depende que nós vençamos os nossos instintos em proveito dos nossos sentimentos. Nós precisamos aperfeiçoar os nossos sentimentos e sufocar os germes latentes da matéria. Ou seja, menos materialistas, menos apegados, conseguiremos amar verdadeiramente. E esse aprendizado de amar verdadeiramente, ele se dará com a nossa evolução. Como nos é esclarecido nas questões 115 e 114 do Livro dos Espíritos, o nosso progresso, ele é contínuo. Nós não paramos de progredir nunca. E esse nosso progresso, ele se dá em dois aspectos. A questão 785 fala sobre isso. No aspecto intelectual e no aspecto moral. E esses dois aspectos, eles caminham paralelamente. Não quer dizer que uma pessoa muito intelectualizada, muito inteligente, é uma pessoa muito evoluída moralmente. Mas precisamos do intelecto para fazer as nossas escolhas, para exercer o nosso livre-arbítrio e ter consciência do certo e do errado. Joana de Ângeles mesmo diz que esses dois aspectos do nosso progresso, na condição de espíritos imortais, eles deveriam ser como as asas de um pássaro. O pássaro só consegue alçar voo no momento em que as duas asas estão em perfeito equilíbrio. A mesma coisa nós na condição de espíritos imortais. Nós seremos espíritos puros quando nós estivermos com as nossas duas asas equilibradas, quando nós estivermos com o nosso aspecto intelectual equilibrado com o nosso aspecto moral. E isso nós só alcançaremos com o nosso amadurecimento. Allan Kardec, nosso codificador, ele perguntou aos espíritos, por ocasião da codificação, o que poderia ser feito, o que poderíamos fazer para nos melhorarmos. Era uma preocupação dele. Como alavancar esse progresso, essa evolução? E aí os espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, respondem: conhecendo-te a ti mesmo. Só conhecendo a nós mesmos, nós conseguiremos identificar as nossas virtudes e as nossas fraquezas. E diante desse balanço, realmente ir em busca desse aperfeiçoamento, dessa melhora dessas nossas fraquezas, transformá-las em virtudes. Porque só assim
conseguiremos despertar para o amor. Despertando para o amor, conseguiremos acabar com o orgulho e com o egoísmo, que são as duas grandes chagas que atravancam o progresso da humanidade. Dizem os espíritos superiores que de todos os vícios, o que pode ser mais radical é o egoísmo, e que dele deriva todo o mal. Por que será? Será que o egoísta consegue doar algo de si mesmo? Algo que é seu na condição de espírito, porque sabemos que tudo o que temos de matéria nos é concedido de empréstimo nessa existência. Será que o egoísta consegue doar algo de si? Não. E se ele não consegue doar, ele não consegue amar, no sentido de amor maduro. Então nós precisamos extirpar o mal pela raiz, combater realmente o egoísmo do nosso coração. Os espíritos dizem, como o egoísmo fundamenta-se no interesse pessoal, só poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais, porque somente com sua melhora moral que passará a dar menos valor aos bens materiais. E assim, menos materialistas e menos apegados, conseguiremos exercitar o amor, patrimônio inalienável do nosso espírito imortal. Pois só através do amor, desse sentimento puro, que o homem pode galgar horizontes cada vez mais vastos na senda de sua evolução espiritual. Como o espírito de Francisco de Monte Alverne nos fala, as penas decorrem da forma como encarardes o amor de Deus dentro de vós, em relação ao vosso próximo e a vós mesmos. E continuando, ele nos diz, assim, fazei da vossa vida uma canção de amor, para que o divino amor vos libere do invólucro carnal, assim como a lagarta pesada fica tombada na terra, quando a borboleta colorida voa leve e ditosa no ar primaveril. Não podemos nos esquecer que a verdadeira felicidade aqui na terra é efêmera. A felicidade que está ao nosso alcance, aqui no nosso mundo, é a paz no coração. E essa paz no coração, essa completude, só alcançamos quando praticamos a caridade, quando nos doamos, ou seja, quando amamos de forma incondicional. Citando mais uma vez Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor, podemos dizer que o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e continua doando, na sua condição de amante e não de ser amado. Portanto, passemos a praticar efetivamente a lei do amor, o mandamento maior, através do amar a Deus acima de todas as coisas, assim como ao próximo e a nós mesmos. Difícil? Sim, difícil. Mas temos que saber que está ao alcance de todos nós. Amar é possível para todos nós. Jesus já nos deixou a fórmula desse amor, quando ele diz que o amor, no seu real sentido de caridade, é a prática da benevolência, do perdão e da indulgência. Todos nós podemos fazer o bem a outrem. Não precisa de muita coisa. Às vezes um abraço amigo, um ouvido atento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os invisíveis, que Divaldo Pereira Franco chama de invisíveis, aqueles que trabalham por nós e nós passamos por eles como se fossem invisíveis.
todos nós podemos fazer algo para outrem. Todos nós somos úteis. Todos nós somos capazes de perdoar. E todos nós somos capazes de exaltar as qualidades positivas de outrem, de quem está em nosso lado. Se somos capazes da maledicência, somos capazes da indulgência. Vamos começar a ter esse hábito. Ao invés de desfazer o outro, vamos enaltecer o outro. Cada um de nós tem o seu lado bom. Cada um de nós tem as suas qualidades. Por que destacar as fraquezas, os erros, e não destacar as virtudes? Isso é possível. Isso está ao nosso alcance. E nós podemos começar agora mesmo, hoje, agora, indo para casa, abraçar nossos familiares, ser mais compreensivo, ser mais paciente, ser mais tolerante. Isso tudo é amar. Não vamos deixar para querer encontrar o grande amor da nossa vida, que na verdade, para a nossa condição, vai ser apego. Amar é praticar a caridade nas pequenas coisas. Doar o nosso eu interior. Olhar para o próximo. Olhar com amor. Como Chico Xavier sempre nos lembrava, se não é possível que voltemos para fazer um novo começo, a todos nós é possível fazer um novo fim. Que comecemos a amar, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão. Para finalizarmos, vamos exaltar a carta de Paulo aos Coríntios, que de forma lindíssima celebra e exalta o amor, quando Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei igual a bronze que soa ou a símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitarei. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não trata com leviandade, não se exaspera, não se ensoberbece e não ressente-se do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Mas o amor regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino e sentia como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vejo como num espelho, obscuramente. E então verei face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.